Meu pai está doente. Está com câncer no estômago. Ele está tranquilo, e mamãe, confiante. Vimos seus exames, que estavam na escrivaninha, e Catarina me falou que seu estado é grave. Chorei porque sei que não será fácil o tratamento. Preferiria sentir dores em seu lugar. José Pedro, Catarina falou tranquilamente, quando amamos, são muitas as vezes que desejamos sofrer no lugar do outro. Isto é impossível. Esteja bem para mandar aos seus pais vibrações de amor, desejo que sejam fortes e, se seu paizinho desencarnar, que você possa ajudá-los na mudança que fará. Você tem razão, vou fazer de tudo para aprender a ser útil. Vou estar sempre em pensamento com eles. Meus pais sentirão o meu amor. Catarina sorriu incentivando-o. A outra aluna retornou contente. Ganhei uma irmãzinha. É uma criança linda. Meus pais adotaram uma. Foi uma ajuda mútua. Papai e mamãe foram a um abrigo de crianças, conheceram Maria Paula e se encantaram com ela. A garotinha está com 3 anos. Ficou órfã de mãe, o pai é desconhecido, e a avó autorizou a adoção. Com a vinda dela ao nosso lar, meus pais, dando atenção à garotinha, tiveram a dor pela minha ausência suavizada, e Maria Paula ganhou um lar e pais maravilhosos. Ela está muito feliz. Meus 2 irmãos estão fazendo de tudo para agradá-la e estão contentes pela alegria voltar ao nosso lar. Até meus avós se alegraram. Tenho certeza agora de que, quando auxiliamos, tentamos fazer alguém feliz, estes atos retornam a nós, somos ajudados e ficamos alegres, ou a tristeza diminui. Ela se sentou e orou, estava realmente contente. Tive muita vontade de ficar no meu lar, perto de meus filhos e de meu marido. Queixou-se uma senhora. Ainda estou com vontade de voltar. Sei bem o que pode ocorrer comigo se ficar sem permissão, mas gostava tanto da vida encarnada, embora estivesse sempre reclamando. A colônia é linda, estou bem, mas preferia estar encarnada. Devemos amar a vida, elucidou Catarina. Sempre no plano que estejamos. Dar valor e tentar estar sempre bem para fazer aqueles que nos rodeiam felizes. Não devemos reclamar. Dificuldades fazem parte de nossa trajetória. Não cultive a reclamação. Você, quando encarnada, reclamava, desencarnou e continua. Pare, amiga. Você tem livre-arbítrio para retornar ao seu ex-lar terreno. Como viu na visita, ninguém a verá, escutará e, como sabe, logo se perturbaria e prejudicaria os familiares, isto se não fosse presa por desencarnados imprudentes e levada para o umbral. Conscientize-se deste fato, volte conosco e se dedique a fazer o bem. Lembro-a de que chegará um dia que, um por um, seus familiares também retornarão ao plano espiritual, e poderá ajudá-los e ficar com eles. Você tem razão. Vou me controlar e não reclamar mais. Obrigada. Todos chegaram. Catarina agradeceu aos trabalhadores do posto, acomodaram-se no aeróbus e retornaram à colônia. Lenita foi para seu quarto e ficou pensando com carinho na visita. Ainda bem que não tive vontade de ficar, pensou. Deitou-se para descansar e adormeceu, estava contente. Lenita lerá um folheto informativo de um curso rápido sobre reencarnações. Seria no departamento da reencarnação com duração de 3 dias e 8 horas diárias. Estava muito interessada neste assunto. Foi ao departamento para obter mais detalhes. Este curso, explicou a atendente, está sendo realizado em quase todas as colônias do Brasil e em muitos postos de socorro. O orientador, um palestrante, professor de uma colônia de grande porte, organizou este estudo e vem nos brindar com seu conhecimento. Queria participar, interesso-me muito pelo assunto. O interesse realmente é de muitos. Temos vários inscritos. O que faço para me inscrever? Perguntou Lenita. Terá de pedir dispensa de suas tarefas. Tendo tempo disponível, é só voltar aqui e fazer o pedido por escrito. Somente isto? Sim. O curso é de fácil entendimento, respondeu a atendente. Lenita fez isto no dia seguinte.
Pediu tanto no trabalho do hospital como na biblioteca para ser dispensada. Com a permissão, voltou ao departamento para se inscrever. Escutou comentários de outros que estavam também interessados neste estudo. Quero fazer parte desta reunião, disse um senhor. Com o objetivo de fixar em meu espírito esta verdade para que, quando reencarnado, minha alma consiga transmitir ao corpo carnal que realmente voltamos várias vezes ao plano físico. De fato é algo importante. Vou fazê-lo por gostar do assunto. Porém, quando reencarnar, quero ser uma pessoa boa. Fazer o bem. Isto será para mim o meu mais importante objetivo. Lenita foi chamada e fez sua inscrição. Aguardou o início com expectativa. No dia marcado, 200 moradores da colônia chegaram no horário, acomodaram-se no salão maior. O orientador do departamento entrou e convidou todos a fazer uma oração e o fez em voz alta. Pediu ao Mestre Jesus que orientasse todos neste estudo para que pudesse ser proveitoso. Depois apresentou o orador. Oswaldo administrará o curso. Ele é professor de uma colônia de estudo. Atendendo ao pedido de espíritos superiores para que o tema reencarnação fosse mais abordado, preparou aulas, tem ido a vários locais do plano espiritual e também tem motivado palestrantes espíritas a falar sobre o assunto. Oswaldo, por favor. Um senhor de agradável fisionomia levantou-se e subiu no tablado à frente para ser visto por todos os participantes. Bom dia, cumprimentou sorrindo. Bom dia, ouviu-se em coro. Vou colocar na tela várias definições de reencarnação. Por favor, leiam. A tela atrás dele acendeu. Oswaldo afastou-se da frente, ficou ao lado e apareceram muitas definições, umas maiores e outras não tão extensas. Por minutos, permaneceram calados lendo. Percebendo que todos terminaram, o orador leu algumas em voz alta. Na obra Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4, temos. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Esperou por uns 30 segundos que todos absorvessem a preciosa definição, então focou em outra. Reencarnação é a lei que determina que venha um espírito habitar sucessivamente vários corpos. Somente ela explica as diferenças materiais, intelectuais e morais entre os homens. Somente ela engrandece Deus e torna perfeita a sua justiça. Texto do capítulo 75 do livro Crônicas de um e de outro, de Luciano dos Anjos e Hermínio C. Miranda. Outra definição bem-humorada de Cornélio Pires. Está no capítulo 4 do livro Antologia Poética, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Diz: reencarnação, benefício que a outro não se compara ao modo que Deus nos deu da gente mudar de cara. Vários ouvintes riram. Após, Oswaldo continuou. A última que vou ler é a psicografia de Ivone Pereira, está no capítulo 5 de Memória de um Suicida, do autor espiritual Camilo Castelo Branco, orientado por Bezerra de Menezes. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra, nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como o homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Apagou a tela, voltou à frente e elucidou. Resumindo, enquanto ainda estivermos no rol das idas e vindas, nosso espírito estagia ora lá no plano físico, estando encarnado, ora aqui, no plano espiritual, estando desencarnado. Reencarnação é a nossa volta à vida corpórea num outro corpo que nada tem em comum com os outros que já vestimos. E já fizemos essa volta muitas vezes sucessivamente. Cada uma de nossas existências no corpo físico é uma página no livro de nossa biografia. São qualidades vividas que adquirimos que se manifestam como dons natos. São os talentos que Jesus disse na parábola. Por isso é tão importante estudarmos nos dois planos, físico e espiritual, para ampliarmos as boas qualidades para que elas predominem. Nosso aprendizado no mundo espiritual é teórico,
Portanto, é no físico que testamos nossas emoções diante dos desafios. Por isso é tão importante, quando reencarnados, compreendermos que a vestimenta carnal não tem desejo nem vontade, ela tem funções e necessidades. Desejo e vontade são do nosso íntimo, do que somos realmente. Após uma breve pausa, Oswaldo continuou a elucidar. Por gostarem das sensações físicas, muitos espíritos querem reencarnar. Outros o desejam para se livrar da dor do remorso, almejam o esquecimento. Alguns para testar o que aprenderam na teoria. Mas há aqueles que temem este retorno por vários motivos. Espíritos de muitos conhecimentos temem esquecê-los por um período. Tenho visto isto em muitos desencarnados que se denominam maldosos, trevosos, que estudaram e adquiriram conhecimentos. Infelizmente usam o que sabem para o mal. Muitos deles se apavoram diante da reencarnação. Um senhor da plateia levantou a mão e, com o consentimento do palestrante, perguntou: por que dizem que desencarnados que ainda cometem atos ruins são trevosos e aqueles que agem no bem são luminosos? Trevas, respondeu Oswaldo, são sinais de decadência e destruição. A luz de vida é atraente e equilibrada. Ao se ver um espírito que ama, vê-se a luz deste sentimento harmonioso e pode-se pensar estar vendo uma estrela luminosa. O senhor tem medo de reencarnar? Perguntou uma mulher. Não tenho medo, embora ainda esteja na roda de encarnação, devo demorar para retornar ao plano físico. Tenho ainda de finalizar a tarefa que me foi incumbida. Não tenho, pelas minhas vivências anteriores, nada para quitar, ou seja, não tenho de colher da má semente. Porém, tenho provas a vencer e muito o que aprender ou solidificar os conhecimentos adquiridos. Tenho receio do esquecimento. A senhora o interrompeu com outra pergunta. Não tenho medo do esquecimento, temo as sensações físicas. Sei que posso falhar, porém sou esperançoso. E conhecimentos adquiridos pelo estudo e solidificados pelo trabalho pertencem à pessoa. Podem estes, por períodos, ficar no esquecimento, porém, como vemos acontecer, surgem no encarnado como dons, facilidades de aprendizado. Quando reencarnar, desejarei aprender outras coisas, outras atividades, para ampliar meus conhecimentos. E se não conseguir? Insistiu a senhora. Faz parte da nossa evolução, tentar. Aquele que está sempre tentando um dia consegue. Tenho consciência de que tenho capacidade, que posso fazer, mas, se não fizer, serei devedor e, se fizer, não terei feito mais do que a minha obrigação. Exemplifico. Ser bom pai é obrigação. Ser mau pai é falhar em sua função, o que torna o indivíduo um devedor. Tenho adquirido conhecimentos e estou sendo útil aqui na colônia, porém não consegui, na minha última encarnação, me livrar totalmente de meus vícios. Temo a reencarnação, exclamou um jovem deveras preocupado. Com certeza, elucidou Oswaldo, você está consciente das responsabilidades de retornar ao plano físico. Fortaleça-se aqui na teoria para melhor provar na prática quando encarnado. Substitua o medo pela esperança. Tente. Será que posso planejar minha volta ao mundo físico com detalhes? Quis uma moça saber. Não. Podemos fazer alguns planos somente. Como nascer numa determinada família, ter genitores amigos ou inimigos, passar para o feto informação predisposição para ter determinadas doenças. Podem muitos planos ser feitos, como estudar para ter esta ou aquela profissão, ser médium e trabalhar fazendo bem, ser educador, etc. Planos são planos, por isso podem ser ou não realizados. Se nossas existências fossem determinadas, mesmo se fosse por nós, não estaríamos anulando o livre-arbítrio de nosso futuro. São inúmeras as vezes que mudamos de opinião, gostos e sentimentos. Podemos traçar um roteiro, mas não será fatalmente seguido. Será que posso planejar ser rico ou ser pobre? Perguntou um senhor. Poderá pedir. Porém, que garantia se tem, ao encarnar, se será ou não? Conheço um senhor que pediu para nascer numa família de grandes posses financeiras. Isto ocorreu,
Porém ele estava com 13 anos quando seu pai faliu e se suicidou. Ele ficou pobre e órfão. Também sei de um amigo que reencarnou numa família pobre porque quis aprender a lutar trabalhando para vencer a inércia. Conseguiu e, como o trabalho honesto dá frutos, ele está bem financeiramente. Isto ocorre muito. Espírito com conhecimento, trabalhador, quando encarnado, não é miserável, terá pelo menos o mínimo para seu sustento e de sua família. Conheço também um espírito que, aqui no plano espiritual, estudou muito e, interessadíssimo nos aparelhos de que dispomos, passou anos a estudá-los e trabalhou neste campo planejando encarnar nesta área para facilitar a vida no plano físico. Conseguiu. Seu trabalho persistente não somente teve êxito como lhe deu grande fortuna. Embora desfrutando da facilidade que o dinheiro lhe proporciona, é desprendido, faz grandes caridades. Sente-se bem mesmo por ter realizado o que planejou. Assim, se alguém planejar ser pobre, pode nascer no meio de dificuldades, às vezes desencarnar sem ter sido administrador de bens materiais e, se teve uma existência digna, não se revoltou, trabalhou e não invejou aqueles que possuem bens, venceu a prova escolhida, é vitorioso, passou de etapa. Mas, se é trabalhador, as dificuldades quase sempre são menores. Escolher família rica para reencarnar não é garantia. Fortunas mudam de mãos. Pelo que vi aqui, observou um senhor, as reencarnações com a proteção do departamento são em menor quantidade quando comparadas com os nascimentos no plano físico. Por que esta diferença? A porcentagem das reencarnações com o planejamento é pequena. Como explica este fato? Temos, respondeu Osvaldo, um trabalho muito interessante nestes ministérios, nos departamentos das reencarnações. Os pedidos feitos nestes setores são de moradores das colônias e de postos de socorro. São moradores quando participam das atividades do local. Estas rogativas também são feitas pelos socorridos. Encarregados destes setores estudam visando sempre ao melhor para eles. Lembre-os de que nada é imposto ou determinado, são somente projetos. Osvaldo ligou novamente a tela. Vemos aqui um homem. Este espírito, quando desencarnado, pediu para voltar ao plano físico e planejou uma coisa somente. Quando criança, ter uma doença, bronquite asmática. Isto porque, na sua anterior encarnação, foi uma pessoa boa, porém fumou muito, prejudicando sua saúde. Desencarnou antes do previsto por uma enfermidade causada pelo tabaco. Teve o merecimento de ser socorrido, porém não ficou no posto de socorro porque quis ter a sensação de fumar e voltou para perto dos encarnados vampirizando fumantes. Vagando, foi aprisionado por moradores do umbral e levado como escravo. Sofreu muito. Chamou por socorro e, quando foi possível, uma caravana de socorristas o resgatou. Compreendeu que sofreu por imprudência. Primeiro, por não se esforçar para vencer o vício, depois, por não ter acatado conselhos, recomendações e ter saído sem permissão de um local de socorro. Temendo reencarnar e voltar a fumar, pediu para ter bronquite. Isto ocorreu, e ele, ao nascer, passou para o corpo físico a enfermidade que planejara. Adulto, ele não fuma, não se embriaga, sarou. Sentiu não precisar mais da doença para se sentir seguro. Todos estavam atentos às explicações de Osvaldo, que continuou. Um morador da colônia, trabalhador incansável, veio pedir para reencarnar e, adulto, receber por filho um espírito, foi atendido. Este espírito fora seu filho anteriormente e, por imprudência, suicidou-se. Este seu ente amado tinha conhecimentos religiosos, porém, ao saber que a esposa o traía e que ela e o amante, que era seu amigo, o roubavam, desesperou-se e se matou. Ele se perturbou muito e não perdoou a esposa nem o ex-amigo. Arrependeu-se depois de anos de sofrimento, foi socorrido, porém não conseguiu se equilibrar. Ele renasceu com deficiências, mas foi beneficiado pela herança genética de seus pais. Aqui está, com 10 anos, é um menino alegre. O esquecimento foi, para ele, uma grande bênção, e o amor e a atenção que recebe o estão levando ao equilíbrio.
O que acontecerá com ele quando desencarnar? Perguntou uma senhora. Será socorrido como acontece com todos aqueles que tiveram deficiência intelectual. No plano espiritual, se recuperará, e, como normalmente acontece, não generalizando, seu perispírito se tornará sadio. Oswaldo, depois de um intervalo, continuou elucidando. Aqui está um espírito que tem como tarefa um trabalho importante junto aos encarnados. Sua reencarnação foi planejada. A família escolhida, estruturada, religiosa e que poderá lhe dar um bom estudo. É sadio e, com certeza, terá, nesta encarnação, boa saúde. Amigos o protegem. Com certeza fará o que planejou. Este outro pediu mãos firmes, quer ser um cirurgião competente. Recebeu mãos ágeis e nervos sadios. Pode-se escolher ficar junto de outro? Planejar um casamento? Indagou uma moça. Sim, duas pessoas podem fazer planos nesse sentido, porém, muitas vezes, não dá certo. Com este casal que aqui vemos, deu certo. Eles se amam e quiseram reencarnar na mesma cidade com a esperança de se conhecer e casar, e estão juntos há anos. Estes outros dois espíritos planejaram estudar determinado curso para se encontrar. Porém, ele se envolveu com outra pessoa, ela engravidou, casaram-se, e ele foi trabalhar, desistiu de estudar. É bom pai, gosta da esposa, porém sente a falta de alguém e não sabe explicar este sentimento. Ela tem a sensação de que encontrará alguém especial, chega a ficar ansiosa com a espera. Assim, estão separados. Temos conhecimento de muitos fatos assim. Estes dois planejaram reencarnar e casar. Ele anteriormente, embora amasse, foi mau marido, ela o perdoou e resolveu lhe dar outra chance. O plano era nascerem na mesma cidade, uma localidade pequena, numa mesma data. Porém, ela foi abortada, os pais escolhidos não queriam mais filhos. Ela entendeu, perdoou o casal e reencarnou 2 anos depois em outra cidade. Não se encontraram. Atualmente, ambos estão casados, têm filhos, e estão bem, mas separados. A maioria dos atendidos no departamento pede para ter por pais afetos ou desafetos, sofrer determinadas doenças, exercer uma profissão específica. O resto são planos que podem acontecer ou não. Oswaldo fez uma pausa para, logo em seguida, continuar com suas explicações. Reencarnar e desencarnar fazem parte de nossa existência. É natural. Sendo assim, podemos retornar tanto ao plano físico como ao espiritual sem assistência e planejamento. Vamos ver outras formas de voltar ao corpo carnal. Na tela apareceram imagens e ali foi explicando. Alguns desencarnados moradores do umbral sentem necessidade de reencarnar ou querem. Desejam sentir sensações carnais que lhes dão prazer. Procuram mulheres afins para ser suas mães, que vibram igual a eles. Tudo fazem para elas quererem a maternidade. Se conseguem, tudo bem para eles. Ficam perto da futura genitora e são atraídos para o feto. Se elas, as futuras mãezinhas, não querem engravidar, normalmente tentam fazê-las esquecer de se prevenir. Com o óvulo fecundado, e atraído para ele. Alguns não se importam com o sexo, outros querem ser meninos, outros preferem ser meninas. Aqui vemos este espírito que, ao saber que o feto era feminino, não o quis, e a mãe sofreu um aborto. A maioria não se importa se for do sexo contrário ao que sente ser. Este espírito que vemos, querendo reencarnar, escolheu uma pessoa que poderia lhe gerar, mas a mulher, não querendo filhos, abortou. O desencarnado enfureceu-se e obsediou com ódio por um tempo, depois, desejando voltar ao plano físico, procurou outra mãe. Aproveitando que Oswaldo fizera uma pausa, uma jovem perguntou. Por isso é que vemos tantos encarnados maus, crianças sem sentimentos que fazem maldades e adolescentes assassinos. Não podemos generalizar. Muitos dos que citou estão nestes casos. Infelizmente, temos notícia de muitas imprudências cometidas por pessoas com pouca idade e que não sentem culpa. Porém, cada caso é analisado com justiça.
Normalmente, espíritos assim, que, encarnados, fazem maldades, desencarnam e se juntam com outros afins e continuam a viver imprudentemente, ou seja, obsediando encarnados ou como moradores do umbral. Isto até que, por um descuido, em algumas situações, sejam atraídos para um feto deficiente para ter uma reencarnação com muitas limitações numa tentativa de se harmonizar pela dor. Ou, para eles, chegou o tempo da colheita, porque todos nós temos períodos de plantar e de colher. Porém, numa reencarnação com deficiências, as causas podem ser muitas e cada um tem a sua em particular. Estamos vendo agora na tela um encarnado, ele é chefe de uma facção criminosa. Este homem, que atualmente está no plano físico, não se embriaga, não fuma e nunca experimentou o tóxico, isto para ele é somente uma forma de ganhar dinheiro. Sente nojo de viciados, julga os fracos. Ele foi, desencarnado, chefe de uma cidade umbralina, é inteligente, com certeza, ao retornar ao plano espiritual, irá se enturmar com amigos no umbral. Oswaldo fez mais um intervalo para após continuar elucidando. Vimos a reencarnação de espíritos que quiseram. Também veremos que se pode ser atraídos. Na tela, estão dois encarnados adultos, são gêmeos. O pai deles era alcoólatra, e os dois, quando desencarnados, o vampirizavam. Eram os três afins, trabalhadores, amavam, do modo deles, a família. Digo do modo deles porque, se sentissem amor verdadeiro, não se embriagariam levando a família a se preocupar e entristecer. Quem ama quer, acima de tudo, o bem dos seres amados. A mãe deles engravidou e os dois foram atraídos para os fetos. Reencarnaram, o genitor continuou a se embriagar e logo depois desencanou, com muito sofrimento, por uma enfermidade causada pelo álcool. Os dois, para ajudar a mãe no sustento da casa, trabalhavam desde meninos. Adultos, tornaram-se alcoólatras. Se eles, quando desencarnados, tivessem sido orientados, encarnados se embriagariam? Perguntou um senhor. Somente podemos afirmar que vencemos, libertamo-nos de um vício, se tivermos oportunidade de voltar a ele e o resistirmos. No caso desses dois, poderem se embriagar e não fazê-lo. Normalmente, vícios como tóxicos, álcool, e podemos incluir o tabaco, são vistos como fuga, e de si mesmo. Se estes dois tivessem compreendido no plano espiritual, por meio de um socorro ou auxílio, a necessidade de melhorar, teriam de provar a si mesmos que não voltariam a se embriagar. Preparados na teoria, seria menos difícil provar na prática, mas a luta seria somente deles. Desencarnado, sofri porque não perdoei meu pai, contou um senhor. Não desculpei por dois motivos. Primeiro, ele não me pediu perdão. Segundo, porque ele foi um carrasco para os filhos e para minha mãe. Quando compreendi que ele era infeliz, perdoei-o e pude ser socorrido. Com certeza, meu genitor não se preparou para reencarnar. Não posso opinar sem conhecer os envolvidos. Aproveito sua história de vida para dizer: quando não estamos satisfeitos conosco, tudo e todos se tornam insuportáveis. Se não nos toleramos, torna-se impossível tolerarmos o próximo. Aquele que tem consciência pesada normalmente culpa os outros. Infelizmente, muitos, sentindo-se infelizes, infelicitam os que estão perto. Talvez seja o caso de seu pai. Isto, porém, não o isenta de culpa. Porque se não estava satisfeito com ele, com a vida que levava, deveria tentar melhorar e nunca fazer sofrer aqueles que dependiam dele. Pode ser, por muitas ocasiões de dificuldades, sentir-se triste e até sofrer por atos externos. Porém, espíritos com a consciência leve se mantêm tranquilos e conseguem ser sempre felizes, seja nos momentos de alegria como nos de dificuldades. Oswaldo continuou a elucidar após um descanso. Vejamos esta moça. Desencanada, era companheira de bebida do seu futuro pai. Disse companheira porque eram afins. Ele se embriagava, e ela o vampirizava, porém com consentimento dele. A esposa ficou grávida e ela foi atraída para o feto. A mãe sempre fumou muito. Reencarnada,
Tinha preferência pelo pai, embora a mãe, amando-a, fez e faz de tudo para ele estar bem. Aos 12 anos, passou a fumar e, 2 anos depois, se viciou nas drogas. Ela, espírito vicioso, embriagava-se na sua encarnação anterior, desencarnada, vampirizava para sentir a sensação do álcool, reencarnou e se envolveu com tóxico. Um espírito assim somente se libertará do vício quando se conscientizar de que age errado e quiser se libertar. Penso que, como se recusou a aprender pelo amor, a dor tentará ensiná-la. Já este jovem, na tela apareceu um jovem sorridente, tem 20 anos e é deficiente intelectual por danificar seu físico em sua outra vivência com o vício do álcool. Nesta encarnação não tem como se embriagar, irá passar anos sem tomar bebidas alcoólicas. Venceu o vício. Para saber, ele terá de provar a si mesmo. Na sua próxima reencarnação, terá com certeza o físico sadio e terá a oportunidade de se embriagar. Caberá a ele recusar, se não o fizer, certamente voltará ao vício e terá sido vencido por ele. Veremos agora casos mais comoventes. Essa moça está com 26 anos, escondeu a gravidez porque a repeliu desde o começo. Não queria ter o filho. Tentou abortar com chás, fez tudo o que lhe ensinaram, não recorreu a locais que fazem abortos clandestinos porque não tinha dinheiro. Teve a criança em sua casa, olhou-a e sentiu repulsa, pegou-a e a jogou no lixo. O neném foi encontrado, levado ao hospital, sobreviveu e foi adotado. Ela ainda não sentiu remorso, realmente não gostava dele, odiava-o. Infelizmente, isto acontece. Umas mães abortam, outras matam, jogam em lixos, simplesmente não os querem. Por favor, não generalizem. São muitas as causas para que isto ocorra. Nem todos os abortos são por este motivo que irei narrar. Muitos abortos, a mãe, os pais tentam justificar, mas são raros os desculpáveis. Outras mães não conseguem gostar dos filhos, planejam se livrar deles. Dão para adoção. Também existem muitos motivos para doarem, e é preferível doá-los do que matar, deixar no lixo etc. Outras mulheres esforçam-se para amar a criança, principalmente se a família se envolve. Vamos ver os motivos desta mulher que vimos colocar o filho no lixo. Os dois, mãe e filho, têm uma longa história de desavenças, os dois se odeiam. Ela reencarnou, e ele a ficou obsediando. A moça engravidou, e ele foi atraído para o feto. Mesmo sem planejamento, a natureza não tenta fazer com que se reconciliem. Por que não amar um filho? Como não amar uma mãe? Oswaldo suspirou, todos estavam atentos. O assunto era deveras interessante. Estou entendendo, falou uma senhora, o porquê de filhos matarem pais ou avós e de pais matarem filhos. Foram inimigos e não conseguiram se amar. Isto pode acontecer, respondeu Oswaldo, porém não é regra geral. São muitos os fatos e acontecimentos que podem causar estas tragédias. Há assassinatos até entre espíritos amigos. Se não nos fortalecermos no bem, sermos firmes na nossa melhora, podemos, num rompante, cometer atos impensados. Tinha um vizinho que estuprou a filha de 12 anos, ele disse que via nela uma amante. Horrorizamo-nos. Ela terá sido o amante dele? A senhora voltou a indagar. Somos atraídos para fins. Como é bom reencarnar perto de afetos que conquistamos, famílias que ajudamos a construir com respeito e amor. Pode-se ser atraído para desafetos na esperança de fazê-los afetos. Infelizmente, muitas vezes não só a desavença contínua como, em vários casos, piora. Penso que isto ocorreu com seu vizinho. Pai e filha devem ter sido, em outras existências, amantes, e, talvez, por causa desta paixão nada saudável, cometeram erros. Ele reencarnou, e ela, desencarnada, ficou perto dele e reencarnou na primeira oportunidade. Ou pode ter ocorrido de ela ter compreendido a necessidade de melhorar, ter pedido para voltar perto dele para aprender a amá-lo como pai. Mas a paixão o venceu. Sei de fatos de pai e filha serem amantes, e ambos não respeitarem o vínculo do parentesco carnal.
Também tenho conhecimento de mãe ser amante de filho. E alguns não tinham vínculos de outras vidas. Infelizmente não conseguiram amar, sucumbiram pela paixão. Ou pelo ódio, exclamou a senhora. São muitos os que conseguem se reconciliar, se amar. Exclamou Osvaldo. Muitos, pela reencarnação, tornam-se afetos pelos laços corporais. Às vezes, somente um consegue e o outro, infelizmente, não. Mas, se um aprendeu a amar, este venceu, o outro terá novas oportunidades, mas pode ser que não venham juntos mais. Porque, quando amamos o que já odiamos, desvinculamo-nos do desafeto. Pode ser que aquele que aprendeu a amar queira ajudar o outro e insista em reencarnar junto. É o fazer o bem a quem nos quer mal. Quero reencarnar e ser feliz. O que faço para isto? Perguntou um senhor. Penso que todos nós queremos ser felizes. A felicidade depende somente de nós. Da nossa maneira de ser e agir. Atos externos poderão nos entristecer, ser motivo de dor, e também nos alegramos com situações agradáveis, com momentos que nos fazem sorrir. A felicidade é estar bem com nós mesmos. Aconselho a quem quer ser feliz fazer os outros felizes. Porque quem quer ser feliz individualmente, sem o próximo ou até contra, com certeza não alcançará a felicidade. É o dando que se recebe? Indagou o moço. Sim, afirmou Osvaldo. Quando encarnada, contou uma senhora, desde pequena, sentia medo de meu pai. Não tinha explicação porque ele era uma pessoa boa, honesta, educada e muito bom pai para mim e para meus irmãos. Na adolescência, estava sempre em alerta, pensava que ele iria me fazer algo de ruim. Mas ele nunca fez. Foi somente aos 40 anos que, ao ouvir falar de reencarnação, aceitei isso como verdade. Deduzi que sentia medo de meu pai porque com certeza ele já teria me feito alguma maldade. Este receio terminou, e retribuí seu carinho. Qual foi minha surpresa quando desencarnei e vim a saber que fora eu quem lhe fizera uma maldade, julgando por mim, pelos meus atos do passado, temia que ele revidasse. Meu pai é um grande exemplo. Recebeu uma maldade minha, perdoou, recebeu-me por filho e tentou me educar. Sou muito grata a este espírito. Podemos, um senhor quis saber, encarnados, sentir medo de determinadas pessoas, locais ou situações? Estes medos são traumas. Não devemos generalizar, respondeu Osvaldo. Muitos medos, traumas, têm explicações naquela encarnação mesmo. Pode, sim, o encarnado ter traumas de acontecimentos de outras existências. Às vezes, nem é da anterior, mas de bem antes. Tenho conhecimento de um espírito que, há 4 encarnações passadas, foi uma pessoa imprudente e acabou assassinada com uma faca. Ela não gosta de facas, receia este objeto. Outra tem pavor de altura, isto porque, quando pequena, o irmão maior brincou com ela fingindo jogá-la de um barranco. Outro tinha também medo de altura, mas era porque anteriormente se suicidara jogando-se de um morro e caindo de uma altura considerável nas pedras. Para medos de traumas sempre temos explicações. Tudo o que nos marca de uma maneira intensa podemos sentir, seja por sensações agradáveis ou com medos em outras existências. Porém, somente podemos afirmar que foi algo que nos aconteceu anteriormente se não tivermos explicações no período encarnado. Eu, contou um senhor, num período de minha vida encarnada, senti muito medo de fogo. Conversando com amigos, fui convidado a ir a um centro espírita. Gostei e me tornei espírita. Meu medo era porque um desencarnado que mudara de plano por um acidente, a casa em que estava a pegar a fogo, estava ao meu lado. Ele não sabia que o seu corpo físico morrera aí, por eu me parecer fisicamente com o irmão dele, ficou ao meu lado. Ele foi orientado, socorrido, e meu medo acabou. Isto ocorre, esclareceu o coordenador do curso. Pode um encarnado receber influência de um desencarnado? Neste caso, ele lhe passou medo do trauma de sua desencarnação. Não chegou a ser obsessão, mas poderia acontecer se você não tivesse recebido o auxílio. Tem uma tia, falou uma senhora, que tinha pavor ao pensar que poderia ser enterrada viva.
Fez os filhos prometerem que seria muito bem examinada para que se certificassem de que realmente estava morta para enterrá-la. Isto ocorreu. Ela me contou aqui, está nesta colônia, que anteriormente, há 2 existências, suicidara-se por motivos fúteis e que ficou, seu espírito, no corpo morto por dias para depois ser desligada. Foi um sofrimento muito grande. Ela se sentia viva, pois o espírito não morrera, e que fora enterrada, ficou junto ao corpo morto. Teve este medo nas encarnações seguintes. Tudo o que nos acontece, explicou Oswaldo, que ultrapassa de modo excessivo os acontecimentos corriqueiros, os considerados normais, pode nos deixar marcas, e aqueles que nos foram mais traumáticos, como grandes sofrimentos, medo, sentimentos como paixões não resolvidas, ódio, podem afetar os próximos períodos encarnados. Meu primo, contou uma moça, tinha medo, pavor de ficar no meio de muita gente. Ríamos dele. O temor era tanto que até chorava. Ele fez regressão, num tratamento com um profissional, e recordou que na sua anterior encarnação morrera pisoteado num local onde estavam muitas pessoas. Depois deste tratamento, ele evitava ir onde tinham aglomerações, mas controlava seu medo. Eu, quando encarnada, não acreditava, desencarnada, vinha saber que era verdade, que de fato ele desencarnou anteriormente pisoteado. São muitas as histórias, os acontecimentos, em que podemos concluir que já vivemos certos fatos, passamos por esta ou aquela experiência, que amamos ou odiamos alguém, elucidou Oswaldo. Alguns dos presentes comentaram suas últimas encarnações. Lenita ficou calada prestando atenção nos depoimentos. Finalizando, Oswaldo convidou. Se alguém aqui presente quiser fazer parte da equipe do Departamento da Reencarnação, trabalhar conosco, continue no salão após o término. Para trabalhar aqui tem de ter pelo menos 5 anos de moradia em colônias, ter feito cursos de reconhecimento do plano espiritual e gostar do assunto. As tarefas são diversas e, em algumas áreas, tem de se estudar para ajudar aqueles que necessitam recordar do passado, preparar outros para a reencarnação, ajudar o espírito a se unir ao feto, orientar a quem vem em busca de conselhos e auxílio. Oswaldo, após, fez uma linda oração de agradecimento e deu por encerrado o curso. As pessoas foram saindo conversando. Lenita viu que ficaram 20 pessoas e se agruparam na fileira da frente. Escutou a conversa de 2 homens. 20 se candidatam ao trabalho, penso que nem todos serão aceitos. Por quê? Perguntou o outro senhor. É um trabalho nada fácil. Requer muito estudo, atenção e dedicação. Muitos começam e desistem, mas os que ficam gostam muito. Pensei que você fosse querer ficar. Vim para aprender mais sobre o assunto. Gosto demais de trabalhar nas enfermarias. Depois não gosto muito de estudar. Saíram de perto de Lenita ainda conversando. Ela, porém, não os escutou mais e ficou observando a tudo e a todos. Pensou. Que bom seria se todos os encarnados soubessem da reencarnação. Quando retornar ao plano físico, quero recordar algumas coisas que estou aprendendo aqui, e uma delas é a reencarnação. Voltou aos seus afazeres. Lenita continuou com suas tarefas enquanto aguardava o início do curso que faria. O estudo sobre reencarnação lhe fez muito bem, assim como faz a todos que procuram entender esta lei justa e sábia. Continuou a ler e participava ativamente do coral. Seus planos continuavam cada vez mais concretos. Conhecer o plano espiritual, aprender a fazer diversas atividades, estudar numa colônia de estudo, trabalhar no hospital de encarnados junto à equipe médica e, no futuro mais distante, reencarnar, estudar medicina e ser médica. Foi no coral que fez muitas amizades, entre essas, Rodrigo e Thalita. Os jovens tornaram-se grandes amigos. Conversando, descobriram que os 3 tinham algo em comum. Haviam sido auxiliados pelos livros de Patrícia, principalmente o Violetas na Janela. Por meio desta leitura, contou Rodrigo, meus familiares me deixaram remorrer. Assim que mudei de plano, eles se desesperaram,
Eu sentia e não conseguia sair do quarto do hospital. Foi um alívio quando compreenderam que eu não acabara, que continuava vivo morando no plano espiritual. Passaram a pensar em mim infeliz, e eu, graças a Deus, fiquei como eles queriam. Comigo, falou Talita, aconteceu isso também. Foi difícil a separação. Era um choreiro só. Minha mãe queria morrer para tomar conta de mim. Preocupei-me. Temia que ela se suicidasse. Fomos socorridos pelas obras da Patrícia. Meus pais foram ao centro espírita, porque meu avô paterno, já desencarnado, era espírita. Meu pai se lembrou de coisas que seu genitor lhe falava. Mamãe relutou em ir, mas foi. No centro espírita, foram bem recebidos. Uma pessoa, trabalhadora da casa, os consolou e lhes emprestou o livro Violetas na Janela. Papai leu a noite toda. Falou no outro dia com entusiasmo para a mamãe do livro. Meu pai resolveu ler para ela. No começo, minha mãe escutou para não chateá-lo, depois se interessou. Os dois passaram a agir como os pais de Patrícia. Voltaram ao centro espírita, fizeram perguntas, leram o livro umas 5 vezes, compraram os outros 3. Mas o importante é que o desespero passou, e ficaram com vontade de continuar me ajudando. Desejaram ardentemente que estivesse bem. Assim, pude voltar a estudar, a ser útil e a cantar no coral. Descobri que tenho uma voz bonita. No hospital, contou Lenita, prometi que iria agradecer a Patrícia. Não sei se é possível. Entendo agora que não se deve prometer nada e que não tenho de cumprir. Mas a vontade de agradecê-la continua. Escutando-a, opinou Rodrigo, penso que também deveria lhe dizer obrigado. Ela fez um enorme bem à minha família e a mim. Foram 9 meses depois que eu desencarnara. Mamãe sentiu-se mal e foi para o hospital, onde ficou internada por 3 dias. Sua companheira de quarto estava lendo o livro que nos socorreu e comentou com minha mãe, deixando-a curiosa. Ela pediu para meu irmão comprar, e ele levou a obra ao hospital. Minha mãezinha leu. Toda a família leu. Foi muito bom. Li também os 4 numa semana e já os reli. Será que não podemos pedir para ter esse encontro? Perguntou Talita. Talvez seja possível encontrar com a Patrícia e agradecê-la. Resolveram falar com a responsável pelo coral. Silvana, disse Rodrigo, nós 3 fomos auxiliados pelo livro Violetas na Janela. Gostaríamos de agradecer a autora. Sabemos que ela está no momento numa colônia de estudo. É possível irmos lá para vê-la? Sim, respondeu Silvana, isso é possível. Já fui muitas vezes a esta colônia. É linda. Por 5 vezes levei alunos da escola lá. Vocês podem pedir para visitá-la. Façam o pedido por escrito à direção da escola e enfoquem o motivo. Com autorização, agendo dia e hora. Levo-os. As colônias de estudo não têm dispositivos de defesa. Ela é somente encontrada se o visitante sintoniza-se com o lugar. Quando vou, penso nela e sou atraída para lá. Todas as visitas são agendadas. Compreendo vocês. Também fui beneficiada por esta obra literária. Desencarnei, tive o merecimento de ser socorrida e vir para cá. Tenho somente uma filha, era separada do meu marido. Minha menina estava para completar 17 anos quando mudei de plano. Minha mãe cuidou dela. As 2 sofreram. Ambas adoeceram de tristeza, não queriam continuar vivendo. Estava inquieta, preocupada, não conseguia serenar. Uma amiga, moradora daqui, tentou me ajudar. Foi para perto de minha filhinha, afastou seu perispírito do corpo físico adormecido, falou serenamente, porém com firmeza, para ler o livro Violetas na Janela e mostrou-lhe a capa. Repetiu muitas vezes. Colocou-a de volta no corpo e a fez acordar. Ela se lembrou do sonho, porém se confundiu, pensou que sonhara comigo. Minha amiga continuou, no outro dia, perto dela, fazendo-a recordar-se do encontro, do sonho, e a motivou a ir a uma livraria. Minha filha foi, olhou as estantes, e estava indecisa, incentivada pela minha amiga desencanada,
Perguntou a vendedora e ficou pasma quando a moça lhe mostrou o livro. Quando ela pegou, lembrou da capa, era igual a que sonhara. Lágrimas de emoção inundaram o rosto. Comprou o livro e ali mesmo folheou. Assim que foi possível, foi para casa e o leu. Foi uma bênção. Minhas queridas mudaram de atitude, consolaram-se, retornaram às suas atividades. Minha garota voltou a estudar, minha mãezinha, ao trabalho voluntário. Voltamos a viver. E eu me tranquilizei. Sentimos saudades, mas esta não machuca mais. Já agradeci a Patrícia. Os três ficaram atentos ao relato de Silvana. Estes livros auxiliam mesmo. Penso que tem ajudado mais os desencanados, opinou Rodrigo. Logo que foi possível, esperançosos, fizeram o pedido e aguardaram. Dias depois, Silvana, após o ensaio do coral, comunicou aos jovens que fora permitida a visita e marcou dia e hora. Os três se emocionaram. Será que Patrícia é conhecida como Patrícia do Violetas na Janela? Perguntou Lenita. Se eu fosse identificada, seria conhecida como a moça da janela. Encanada, sempre gostei de ficar olhando por elas. Doente, sem poder sair de casa, ficava muito na sala, de onde avistava a rua. Até nos hospitais, quando possível, ia às janelas e ficava observando o que estava ao lado de fora. Eu, riu Rodrigo, com certeza, seria o menino ou o garoto dos carrinhos. Explico. Colecionava, quando menino, carros de brinquedo. Tinha muitos. Fiquei doentes aos 13 anos. Foram 4 anos adoentado. Períodos acamado, em hospitais, e muitos sem poder sair de casa. Distraía-me com os carrinhos, limpava-os, colocava-os em fileiras, às vezes por cor, outras por marcas. Quando desencarnei, minha família sofreu muito, mas minha mãezinha. Após ler as obras de Patrícia, mamãe doou todos os meus pertences, ficou somente com minha coleção, ela passou a limpar meus carrinhos e a mandá-los para mim. Concentrava-se em um e, com carinho, me mandava. Imaginava-me recebendo e o colocando na estante do quarto que deveria estar ocupando. Recebia os carrinhos e, como ela queria, colocava-os na estante. Mandou todos, depois retornou ao primeiro. Atualmente, não faz mais isto, manda somente beijos. Sou então a moça da rosa na roseira, exclamou Talita. Foi também após a leitura do livro que meus pais resolveram me mandar uma flor. Temos, no nosso jardim, agora o jardim de minha casa terrena, na que tive a felicidade de morar, muitas roseiras que normalmente dão flores o ano todo. Meus pais não as colhem. Escolhem sempre um botão bonito e pensam que o estão me mandando para enfeitar minha vida. Vem à minha mente estas ofertas carinhosas, são mimos de amor. Gosto tanto desse carinho. Sinto-me amada, protegida e os amo muito. O dia esperado chegou, reuniram-se no pátio da volitação, e Silvana explicou. Vamos volitando devagar até o portão leste. Depois que atravessarmos daremos as mãos e eu os conduzirei à colônia que visitaremos. Ao passarem pela porta leste, viram 5 desencanados que xingavam os vigilantes e jogavam pedras no portão. Entenderam, pelo que diziam, que queriam resgatar um desafeto que ali estava abrigado. Não se assustem, aconselhou Silvana, isto está sempre ocorrendo. Muitos imprudentes tentam entrar na colônia. Outros querem alguém que sabem estar aqui, às vezes ficam por horas, acabam cansando e vão embora. Vamos dar as mãos e volitar. Os desencanados os viram e iam jogar pedras neles. Os 4 fizeram uma roda, deram as mãos e volitaram rápido. Viram a colônia do alto, Lenita já tinha visto antes e se encantava todas as vezes. É uma visão agradável. A colônia linda. Com mãos dadas, continuaram volitando, e a colônia aprendiz do amor tornou-se somente um pontinho luminoso, uma estrelinha. Estamos chegando, anunciou Silvana. Viram um foco de luminosidade que foi aumentando com a aproximação. A colônia não tem muro. Simplesmente começa. Talvez por isso que o céu seja desenhado como nuvens,
exclamou Rodrigo. Pode ser, explicou Silvana, que um encarnado tenha tido esta visão ou, quando desencarnado, conhecesse bem uma colônia como esta, e o cérebro físico, por desconhecê-la, tenha feito esta comparação. A colônia está no espaço como uma nuvem. Desceram. Ainda por momentos continuaram de mãos dadas. O grupo estava emocionado. Era muita beleza. Podemos afirmar, falou Rodrigo, que encarnados fazem suas cidades tentando copiar as colônias. Será que poderão algum dia fazer uma cidade parecida com esta colônia que estamos vendo? Penso que não, respondeu Silvana. Quando nós, terráqueos, melhorarmos, e o planeta passar a ser de regeneração, poderemos ver cidades mais parecidas com as colônias, como a da Aprendiz do Amor, lindas e com tudo funcionando bem. Esta que vemos é cópia de mundos mais adiantados. Vamos, garotos, caminhemos por aqui. Os três caminharam observando tudo. Aqui, mostrou Silvana, temos somente prédios, todos são escolas, cada uma para uma área. Neste que entramos, temos uma sala onde se recebem visitas. Ninguém tem seu espaço? Rodrigo quis saber. Não, respondeu Silvana, aqui ninguém dorme, nutrem-se somente da energia solar, da luz. Alguns têm somente um armário para pertences pessoais, mas estes são raros. Professores e alunos usam, para preparar aulas e para os estudos, as salas de aula ou os salões. Não há espaços privativos. Que preparo de vida! Tudo é cuidado e usado por todos. Exclamou Thalita. Entraram na sala de visita. Local simples e muito bonito. Aqui, explicou Silvana, a vibração, a energia, é pura, por isso nos emocionamos e ficamos alegres, achando tudo belíssimo. A harmonia faz isto, não é? Torna tudo belo? Perguntou Rodrigo. Isto acontece, afirmou Silvana. A porta se abriu e entrou uma moça. Os quatro se levantaram, e os três garotos abriram a boca, ficaram parados, olhando-a. Patrícia entrou na sala. Trajava, como sempre, tênis azul escuro, calça comprida larga azul clara e camiseta amarela clara. Tinha os cabelos soltos, abaixo dos ombros, cacheados e louros, um sorriso encantador e os olhos muito azuis. Oi, cumprimentou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Somente Silvana respondeu, porque os garotos, emocionadíssimos, não conseguiam falar. Patrícia sorriu e abraçou primeiro a coordenadora do coral que trouxera os jovens, que já conhecia, e depois os garotos. Oi. Sou Rodrigo, exclamou esforçando-se para não gaguejar. As meninas se apresentaram. Viemos agradecê-la, exclamou Rodrigo. Sim. Posso saber por quê? Perguntou Patrícia. Nós. Os três falaram juntos e riram. Pudemos remorrer pelos seus livros, contou Rodrigo. Os três contaram o que lhes acontecera e como foram ajudados pela leitura das obras dela. A autora escutou atenta e sorriu. Podemos lhe fazer mais perguntas? Indagou Rodrigo. Sim, com certeza, responderei, Patrícia, além de gentil, é muito delicada. Você é conhecida como Patrícia do Violetas na Janela? Lenita quis saber. Sou, sim, respondeu a autora desta esclarecedora obra. Não se importa. Lenita realmente queria saber. Não. A identificação é produto de nossa atividade. Esta pode ser muito boa, razoável ou ruim. Se algo nos favorece, identificamo-nos com ele ou somos identificados. Nomes, apelidos ou identificação referente a nós certamente existiu. Há algo para ter esta designação. Esta infelizmente pode ter caráter ofensivo, mas, se for infundada, não fará diferença. E, se for algo que nos fez bem ou a outros, nos alegra. Você poderia nos falar um pouco de suas obras? Como foram feitas? Pediu Thalita. Minha mudança de plano, contou Patrícia, foi exatamente como descrevi nos livros. Antônio Carlos,
companheiro de trabalho de minha tia Vera, me levava para ditar cartas a meus pais, para lhes dar notícias. Isto foi feito por 3 anos. Neste tempo, minha tia continuou com seu trabalho escrevendo livros. Foi então que Antônio Carlos me levou à colônia Casa do Escritor, numa reunião onde recebi a tarefa de escrever os 4 livros. Meu amigo justificou. Menina Patrícia, você treinou 3 anos para este trabalho. Eu. Como treinei? Perguntei. Você não ditou cartas? Pois bem, isto foi um treino. Queria muito alguém que, quando encarnada, tivesse sido espírita, estudiosa e ter seguido os ensinamentos de Jesus para narrar sua desencarnação. Isto para incentivar os encarnados a agirem assim. Vejo a desencarnação como uma grande viagem em que na nossa bagagem estarão somente nossas obras. Se fizermos, porém, esta viagem, com planejamento, sabendo o que iremos encontrar, tudo se torna mais fácil. Quando estava encarnado, uma vez fiz uma viagem a um país longínquo. Organizei-me, levei somente o que ia usar lá, certifiquei-me do idioma que eles falavam, seus costumes, a temperatura, a culinária e os lugares a que iria. Deu certo. Quando fazemos a mudança de plano tendo os conhecimentos básicos, tudo se torna mais fácil. E, se retornarmos ao plano espiritual e tivermos o merecimento de um socorro, de encontrar parentes e amigos, a viagem se torna muito agradável. Será que serei capaz de escrever algo útil? Preocupei-me. Será, afirmaram os 3 trabalhadores da casa do escritor. Preparei-me, estudei, dediquei-me à nova tarefa, recebi ajuda de Antônio Carlos e de meus pais, que liam o rascunho de nossos escritos, de tia Vera e meus, e davam opiniões, às vezes pediam para escrever mais sobre um determinado assunto. Estes livros foram escritos antes por mim 3 vezes e ditados e reeditados muitas vezes, pelo menos 5 vezes cada capítulo. Tentei realmente fazer o melhor que consegui. Prontos, dei por encerrada minha tarefa. Você não escreveu mais? Perguntou Thalita. Não. Recebi uma tarefa e a realizei. Não tenho dom literário para escrever histórias alheias ou imaginá-las. Ditei a tia Vera algo que ocorreu comigo. Definitivamente, parei de ditar a encarnados. Tinha planejado estudar e lecionar. Acalentei meus sonhos com carinhos e ansiava realizá-los. Foi o que fiz. Com os 4 prontos, vim para esta colônia como estudante e me tornei uma professora. Amo o que faço. Esforçar-se, fazer de tudo para realizar sonhos e conseguir é muito prazeroso. Sou grata por isto. Se nosso trabalho dá frutos, é incentivo para que dê cada vez mais. Você não vai mais ao plano físico? Lenita quis saber. Raramente, respondeu Patrícia. Quando vou, é somente para visitar meus pais, irmãos e sobrinhos. Nas dificuldades deles, normalmente fico mais tempo, então deixo em meu lugar um amigo para me substituir nas aulas. Vou ao plano físico somente para visitá-los. Não ditei mais nada aos encarnados e não tenho planos de voltar a fazê-lo. Podemos saber quais são seus planos? Perguntou Rodrigo. Pretendo continuar trabalhando nesta colônia de estudos, afirmou a autora. Voltar a reencarnar? Indagou Thalita. Certamente, terei de retornar a vestir um corpo carnal. Mas não por agora. Pretendo lecionar por muitos anos. Foi muita alegria conhecê-la. Muito obrigada. Lenita se emocionou. De nada, respondeu Patrícia sorrindo. Agora tenho de ir. Tchau. Abraçou os garotos carinhosamente e saiu da sala. Como é linda. É harmonizada. Equilibrada. Rodrigo se entusiasmou. Respondeu nossa obrigada com um sorriso e, educadamente, disse. De nada, exclamou Thalita. Devemos, explicou Silvana, receber sempre os agradecimentos. Se fizermos algo de bom a alguém, devemos continuar ajudando, ensinando-o a ser grato. Aquele que é grato está aprendendo a amar. Quando nossos agradecimentos são sinceros, criamos em nós uma energia bonita, salutar, que beneficia primeiro a nós,
Depois doamos a quem nos beneficiou. Ela, respondendo de nada, aceita esta energia benéfica. Todos se beneficiam. Quando dizemos Deus lhe pague, é desejar o retorno do bem que recebemos. O bem produz o bem. E, ao responder que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, algo assim, aceitamos a bênção e a repartimos com o beneficiado. Patrícia não somente aceitou a gratidão de vocês, como dividiu este carinho como bênçãos a todos que estavam nesta sala. Por isso estamos nos sentindo tão bem. Thalita se emocionou. Nosso tempo terminou. Vamos embora, determinou Silvana. Saíram do prédio, deram as mãos, novamente formaram um círculo. Por favor, Silvana, podemos voltar devagar para vermos a colônia do alto? Pediu Lenita. Assim fizeram. A colônia parece uma estrela, exclamou Thalita. A estrela, pensou Lenita, que minha mãe sempre dizia era algo tão bonito e distante. Neste momento, sinto-me amparada por Deus, porque aquela estrela que mamãe idealizou, tão linda, está tão perto. Para poder me aproximar da estrela, desta colônia maravilhosa, terei de transformar pensamento e atitudes espirituais numa nova maneira de viver. Vim conduzida, mas logo acharei o caminho sozinha, o caminho das estrelas. Retornaram felizes à colônia aprendiz do amor. Nota do autor espiritual. Infelizmente, não consigo descrevê-la para médium porque embora ela, a médium, já tenha visto colônias assim no período que esteve desencarnada e a tenha levado encarnada quando seu corpo físico estava adormecido para visitar uma, seu cérebro físico, desconhecendo os formatos, não consegue fazer comparação. Ela somente se emocionou ao escrever. Todas as colônias são lindas. As como aprendiz do amor, nosso lar e muitas outras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo são mais fáceis de descrever porque se assemelham com as cidades do plano físico, sendo porém mais iluminadas, limpas, organizadas e bem planejadas. Colônias de estudos são mais diferenciadas, não é fácil descrevê-las aos encarnados. Fim. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu gostei. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, no caso de que esse canal seja cancelado, e ouça audiolivros exclusivos, que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.